Então, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre a aba atendimentos. Nós vamos ver primeiro a parte com relação aos recepcionistas, a forma de fazer os lançamentos, tá? Da parte de atendimentos, que elas aprenderam na aula passada, a agenda e cadastro simplificado, que é o chamado cadastro cidadão. Talvez eu tenha que repassar um pouco aí com os enfermeiros, o cadastro cidadão, se ficar alguma dúvida, mas eu vou passar superficialmente, porque nós já tivemos aula lá da cidadã, do cadastro. As primeiras aulas vocês podem ver, elas estão todas gravadas lá no Drive, tá? Eu só vou falar mais aqui da relação com os atendimentos, para a gente não perder indicadores, tá bom? Então, eu vou começar aqui a colocar a tela. Quem estiver vendo pelo celular e achar que está pequeno, é só fazer assim na tela, ela vai abrir igual fotografia, tá? Aí fica mais fácil de vocês acompanharem. Então, essa primeira parte aqui, para enfermeiros, é um pouco de curiosidade, mas é importante também vocês aprenderem, porque vocês, coordenadores de equipe, sempre vai ter um funcionário novo, né? Porque a gente tem um rodízio muito grande de algumas funções. E aí, se ele não tiver dúvida, quem vai esclarecer pode ser você, pode ser um ACS. Então, quanto mais a equipe conhecer o sistema, melhor é, porque divide as tarefas, né? A gente sabe que os municípios têm um rodízio, não tem como não ter, né? Mas a gente espera que no futuro diminua essa questão de rodízio. Então, aula passada, nós vimos a aba Cidadão. Aqui na aba Cidadão, a gente sempre vai pesquisar o paciente pelo nome completo, sem abreviação, porque a gente tem que pesquisar igual está na Receita Federal, e lá eles escrevem por extenso, tá? Não recomendo nem fazer pesquisa pelo SUS, nem pelo CPF, por quê? Porque quando a gente lança o paciente pelo nome e faz a busca do cidadão, se ele tiver vários SUS, a gente já vai resolvendo essas questões para não ter inconsistência, porque se ele tem mais de um SUS, a gente precisa unificar. Às vezes ele tem dois cadastros, um cadastro com SUS, um com CPF, e às vezes os dois estão vinculados na unidade. O sistema entende que são duas pessoas diferentes, embora que a maioria dos dados estejam iguais, mas por ser dois cadastros, ele entende que seja duas pessoas. E aí, na hora de fazer a consulta, às vezes você está lançando uma parte da consulta no SUS e outra parte no CPF. E aí você fica com indicadores perdidos. Por exemplo, gestante, se ela tem dois cadastros e você começa a lançar a gestação, aí você acha que, ué, sumiu dados. Às vezes não é que sumiu dados, é justamente porque tem essa inconsistência de dados aqui, dois cadastros. Possivelmente vai ter dois cadastros individuais também. Então, quando a gente entra aqui na aba Cidadão, a gente já vai observando essas coisas e já vai organizando esses cadastros, tá?
Depois nós vimos lá com a parte de agendamentos, né? Que os agendamentos eles vão ser por profissional e que nessa aba do agendamento a gente pode fazer uma série de coisas, pode fazer bloqueio da data, a gente pode fazer lançamento de visitas fora da unidade de saúde. Quando faz o lançamento fora da unidade de saúde, por exemplo, você vai fazer uma visita domiciliar, você nem precisa fazer o lançamento tardio daquela visita, porque ele já vai automaticamente para o lançamento de lançamento tardio, tá? Então, você pode fazer uma série de coisas aqui, ó. Por exemplo, aqui nós fizemos um bloqueio para uma reunião de equipe. Aí você pode lançar e manter isso aqui. Tudo isso aqui é registro. E é importante ser lançado, porque o Ministério tem que entender quando não está tendo atendimento e vários espaços vazios. Ele vai entender que esses espaços vazios, que as pessoas não estão trabalhando. E o sistema foi elaborado para quê? Para colocar todos os dados possíveis. Então, quanto mais completos são os lançamentos dentro do sistema, melhor para a equipe, melhor para os cidadãos, tá? Aí depois que fez o bloqueio, no outro período estava liberado, faz o lançamento, né? Aí eu expliquei aqui as partes do lançamento, o que, que tem cada bonequinho, qual a função de cada um. Aqui tem, essa aqui é de um dia anterior, quando você está na ativa, ele aparece aqui uma agendinha que quer dizer que você vai lançar para a lista de atendimentos, tá? Então, aí clica aqui, vai para a lista de atendimentos e assim por diante. Eu já expliquei para a Daís ontem, então, hoje ficou para a gente começar a lista de atendimento, porque a lista de atendimento é bem extensa. E aí eu vou passar agora a parte que ainda é da equipe de recepção, e em seguida a gente vai aprender, vamos dar uma olhadinha no novo visual do SUS, tá? Do 5.0, que mudou as abas de atendimento, a gente vai dar uma passada nessas abas e vamos aprender hoje lançar o indicador pré-natal e todas as variáveis possíveis, né, do indicador pré-natal, como corrigir algumas gestantes que estão lá eternamente e não foram finalizadas, então tem maneiras de resolver essas questões, tá? Então, vamos lá. A Daís, né, que está aí, se tiver mais alguém que sempre está na recepção, é importante saber também. Quando a gente vai lançar um paciente na lista de atendimento, a lista de atendimento tem vários tipos de serviço, né? Quando ele vem da agenda programada, ela é automática. Você só vai lá na agenda e avisa que aquele paciente chegou na unidade. Aí ele cai aqui para a lista de atendimento. Fora isso, aí você tem que fazer os lançamentos através aqui da lista de atendimento. Então, vamos aprender a adicionar o cidadão. Eu vou fazer uma adição aqui de um cidadão. E aí você vai pesquisar o nome do cidadão, tá? Eu já vou fazer o lançamento aqui de uma gestante, porque aí a gente vai trabalhar em cima. Vamos trabalhar em cima desses dados aqui, dessa gestante. Nós vamos ter alguns aqui na lista para a gente fazer o acompanhamento.
Colocou o nome do paciente, aí você vai definir qual profissional que vai fazer esse atendimento. Vai ser um técnico, vai ser um profissional do NASF, vai ser um enfermeiro. Aí você vai, tanto você pode pesquisar olhando aqui o nome, ou você pode lançar direto. Aí ele automaticamente, quando você lança o nome do profissional, ele já puxa qual a unidade que esse profissional está alocado, tá? Então, ele já vem esse dado da unidade de saúde. E aí, depois, você vai escolher qual é o tipo de atendimento. Eu vou fazer uma administração de medicação, né? Eu vou fazer uma escuta inicial, eu vou encaminhar para a odontologia, vou encaminhar para o curativo, para o exame, para procedimentos, que aí tem uma lista vasta de procedimentos. Aqui, no caso, é uma gestante, eu vou encaixar ela para uma demanda espontânea. Então, demanda espontânea são aqueles atendimentos de urgência que chegam na unidade, que são febre alta, dores, né, vômito, um hipertenso com pressão alta, né, agudizado. Então, aí você vai encaminhar para um médico ou um enfermeiro, você lança como demanda espontânea. Administração de medicamentos, escuta inicial, curativos, exames, alguns tipos de exames, procedimentos, nebulização e vacina, geralmente são os técnicos de enfermagem que fazem isso aqui, e isso aqui nós vamos ver um exemplo de cada na aula com a equipe de técnicos de enfermagem. Então, é muita coisa, não vai dar tempo de passar hoje. Então, por isso que nós vamos focar aqui só recepção e enfermagem. Feito esse lançamento, aí eu vou adicionar ele na lista de atendimento. Adicionei ela na lista de atendimentos, e aí a gente vai o profissional que estiver aqui na unidade, né, o que estiver lançado, aqui nós temos para a enfermeira, um para odonto, aliás, 2 para a enfermeira e um para odonto. Agora eu vou sair desse perfil aqui, não tem muito mais o que ensinar aqui para a equipe de recepção, é somente isso, tá, Daís? Não tem mistério essa lista de atendimento. Os demais nós já vimos lá na anterior. Como eu precisava passar junto com o enfermagem para poder a gente entrar lá no perfil de enfermeiro e entrar aqui na lista de atendimento, aí a gente teve que juntar vocês nesse sentido. A outra coisinha aqui, nós temos esses filtros aqui, ó, tá? Que você pode marcar quais os filtros que você quer enxergar. Se você quer enxergar os atendimentos que já foram finalizados, o tipo de serviço que está sendo feito, aí você vai adicionando conforme você desejar, tá bom? Então, dá para visualizar aqui uma série de coisas. Mas é somente para você visualizar mais rápido os tipos de serviço e como é que eles estão sendo feitos. Então, ó, os tipos de serviço aqui, quando ele está aguardando atendimento, ele está sempre verdinho. Quando ele está em atendimento, ele está sempre roxinho, bem mais escuro.
Quando ele está em escuta inicial, ele fica rosinha. Quando o atendimento já foi finalizado, ele fica azul. E quando o paciente não aguardou, que você vai lançar lá na agenda, o paciente não aguardou, ou você pode lançar aqui também, tá? Cidadão não aguardou, aí você lança por aqui, pelos 3 pontinhos. Aqui nos 3 pontinhos, por exemplo, o médico não veio na unidade, mas aquele paciente, ele tem que trabalhar, o que você faz? Você pode gerar a declaração de comparecimento e pedir para o enfermeiro assinar, tá? E você pode editar alguns dados aqui também, mas no mais você pode excluir também algum atendimento, mas não está habilitado aqui. São os pontos mesmo da equipe de recepção são esses, não tem mais nenhum outro, tá? Eu vou entrar agora com o perfil, vou entrar com o perfil de enfermeiro, e aí a gente vai começar a aprender como que vamos fazer o atendimento de pré-natal. Vamos ver também as abas. Só um pouquinho, porque eu tenho que sair do sistema aqui. Você ficou com alguma dúvida aí, Adaís, dessa parte aí de hoje? Não, não, ficou bem claro. Na verdade, como essa versão tinha sido instalada, assim, eu já tinha dado uma olhada, só que a gente, como não tinha capacitação, não sabia certo para como que era que funcionava, mas agora ficou claro. Então tá bom. Qualquer coisa no dia a dia aí pode me chamar no privado ou lá no grupo, aí é da escolha de vocês, tá? Tá, aham. Muito obrigada. Só um pouquinho que está carregando. Vocês, enfermeiros, vocês têm alguma dúvida específica? Assim que está deixando vocês mais agoniados ou não? Eu vou colocar a tela agora, tá? E a gente vai começar a nossa parte da enfermagem. Vou voltar aqui. Antes de começar essa parte aqui da enfermagem, eu vou voltar aqui que eu vou fazer algumas colocações para vocês, porque a gente vai trabalhar indicador. Então, primeira coisa, o sistema ele tem um manual eletrônico.
esse manual, a cada alteração que é feita no sistema, ele também é feito lá na aba onde está o manual. Então, eles não liberam o manual, não liberam o manual em PDF, justamente porque esse manual, ele não está, o sistema em si não está completo. E aí é necessário manter ele sempre atualizado. Eu vou mostrar para vocês aqui uma série de coisas que tem nessa aba, para vocês se familiarizarem, quem ainda não entrou, tá? Então, o Ministério, quando você coloca lá a versão do PEC, você vai entrar por essa aba aqui, tem lá o ícone, né? Ou você pode entrar direto aqui pelo cis.aps.saude.gov.br/eSUS. Essa aba diz tudo a respeito do sistema, tá? Então, aqui você tem vários ícones, que é que é o sistema eletrônico do SUS, como fazer a implantação, o download do sistema para colocar nos computadores, os materiais, como são feitas as integrações quando o município tem programas próprios, o que é a estratégia, tá? E os contatos, que é o contato com a Secretaria Estratégica e com o suporte do sistema, que é com a Universidade Federal de Santa Catarina, que é o que tem desenvolvido esse sistema, tá? Eu vou mostrar algumas curiosidades aqui, são como que você implanta, os usos, as evoluções, como funciona, o funcionamento em si do sistema, a forma de implantação, os cenários tecnológicos, tá? Esses cenários tecnológicos aqui, ele vem mostrando a evolução no município de como que é implantado o sistema para vocês trabalharem, tá? Então, 2013 a 2016, era tudo no papel, aí mandava para a Secretaria de Saúde. Isso ainda existe, gente. Tem muitos municípios que ainda estão trabalhando dessa forma. E não é privilégio de interior, não. Privilégio assim, né? Aqui do meu lado, hoje mesmo eu recebi contato de um município aqui que não dá nem 60 quilômetros de onde eu estou, que tem o cenário número 2. É tudo no papel, só tem o computador na Secretaria de Saúde, não tem nem nas unidades ainda, vai ser implantado a partir do próximo mês. E aí, aqui vem descrevendo todos os cenários, tá? Eu já passei por todos eles. Hoje, o nosso município está no cenário, no último cenário, que é o cenário número 6, onde a gente tem computadores para todos os departamentos, tá? Então, a gente tem computador na recepção, na vacina, na triagem, nos consultórios, cada profissional tem o seu. E as salas de agentes comunitários, nós temos 2 computadores para equipes de 9 profissionais. E aí a gente tem dentro da equipe lá as escalas de trabalho para poder desenvolver as produções, tá? E fora as atividades internas da unidade. Então, a gente já está nesse cenário. Quando a gente lança, já cai direto para a base nacional, ele vai para os 2 ao mesmo tempo, como está aqui na setinha. Está muito baixo o volume, tem uma configuração no seu celular ou no computador,
Explica aí, ô Fabiana, tu que já fez essa configuração, explica para a colega que ela está falando que está muito baixo. Pessoal, quem está pelo celular, geralmente acontece isso. Clica lá no sinalzinho do alto-falante, e aí ele vai aparecer uma opção. Eu estou no computador agora, né? Não estou no celular para fazer e lembrar, mas clicar ali no alto-falante, vai aparecer a opção para liberar o som. Obrigada, Fabiana. Então, aqui, quando a gente lança o material, ele tanto vai para a base local, como ele já vai também para o centralizador. Todas as unidades e todos os equipamentos, eles são dessa forma, tá? A nossa internet, até que ela é bem estável, tem não vou dizer que é 100%, porque nós temos áreas dentro do próprio município, que são áreas novas, então ainda não tem cabeada, né? Então, algumas partes ainda são internet a rádio. Mas, no geral, a internet daqui é boa. Então, a gente tem poucos problemas. Aí, depois, por curiosidades, vocês acessam aí para entender os cenários e ver onde é que vocês estão nesse cenário. Aqui é para você fazer download, né? Que esse aqui é a equipe de TI e o pessoal do CPD que trabalha para poder fazer a manutenção com vocês aí, de implantar em cada unidade, conforme os cenários que vocês estão. Depois vem o material de apoio. No material de apoio, aqui vocês vão encontrar as fichas vigentes, tá? Aqui é muito importante de vocês estarem sempre observando, porque mesmo com o sistema, é bom vocês terem algumas fichas guardadas, que pode acontecer de vocês estarem sem luz, sem internet, por problemas técnicos, e aí vocês podem utilizar das ferramentas analógicas e depois lançar para o sistema. Principalmente atendimento, que aí vocês lançam lá no sistema tardio, né, atendimento tardio, e aí isso aqui é uma mão na roda para agilizar o serviço. A gente comunitário também, né, tem todas as fichas aqui, a equipe de odonto, algumas fichas aqui que são utilizadas pela equipe de NASF, e aí também nós temos as fichas descontinuadas, que são fichas que já fizeram parte do nosso trabalho e hoje não são mais. Mas eu conversando com alguns municípios, alguns ACS que fizeram capacitação comigo, eles ainda estão usando essas fichas que não têm valor nenhum mais, porque elas já foram atualizadas, e algumas foram realmente descontinuadas porque está tudo no sistema. Depois ele vem aqui as guias, tá? Então, tem uma série de guias aqui, inclusive o CIAP-2, que é importante, né? Os registros de vacina, algumas guias aqui são bem interessantes e importantes de se ler. E o manual, que o manual é eletrônico, e aí você vai clicar nele, ele vai abrir lá uma aba que vai mostrar tudo que tem dentro desse manual. Ele não vai aparecer aí para vocês. E embaixo nós temos notas técnicas e ofícios que são feitos específicos aqui, no caso, específicos do sistema, tá bom? Depois vem a parte de funcionalidades, que aí ele vai falar o que está previsto ainda
e o que já foi implementado, que a gente ainda tem, se não me engano aqui, até 2023, final de 2023, ainda tem coisa entrando no sistema. Deixa eu ver aqui. Ele hoje não entrou. Mas ele tem, quando você pede para visualizar aqui, ele aparece. Ah, tá aqui. Ó, ele começou algumas alterações maiores em 2021 e ainda e mesmo como ele começou em 2021, ele ainda não terminou esses itens que estão aqui relacionados, tá? Ele só começou a desenvolver dentro do sistema, mas não está completo ainda. Então, por essa lista aqui, você já vê que tem muita coisa ainda que eles vão mexer na plataforma. Então, a gente ainda vai ter aí mais 1, 2, talvez 3 anos ainda, eles alterando o sistema. E lá embaixo a gente tem os contatos. Eu sempre oriento que quando vocês tiverem dúvidas, vocês acessem o suporte do sistema. O suporte do sistema ele é muito ágil na resposta e ele também não deixa nada a desejar, sabe, em termos de dar orientação. Então, por exemplo, se eu faço a pergunta de manhã, raramente ele me responde no segundo ou no terceiro dia, geralmente me responde no mesmo dia. Se ele não tem a resposta lá, o que ele faz? Ele manda para a equipe da SAPS, da Secretaria, né, de Atenção Básica. E aí eles respondem. Por quê? Porque a SAPS é que cria os modelos e aí pede para a universidade desenvolver o sistema em cima daqueles modelos de atendimento, ou seja, os modelos de cuidado. Então, eles trabalham em conjunto. Então, quando um não consegue responder, o outro consegue, mas o suporte ele já encaminha, né? Que até no meu grupo lá houve eu estava passando para todo mundo lá uma questão da atividade coletiva, que na versão 4.0, a agente comunitário, não podia lançar, porque ela era específica para perfis de nível superior. E aí, perfis de nível superior são profissionais do NASF, médicos e enfermeiros. E aí, todo mundo estava lançando e essas produções estavam ficando todas perdidas. Ficava tudo nos inativos, ficava só para registro. Então, todas as atividades coletivas realizadas dentro da unidade de saúde, o enfermeiro não lançou, quem lançou foi um acesso, ficou tudo perdido. E aí, nessa versão 5.0, eles observaram isso, que quem estava fazendo os lançamentos eram os agentes comunitários, e aí eles mudaram a configuração da atividade coletiva e todo mundo agora pode fazer os lançamentos. Então, o suporte, gente, é o melhor caminho que vocês têm para ajudar a equipe de vocês, tá? Porque nem sempre a equipe de CPD vai estar preparada. Tem coisas que é melhor você falar direto com quem está desenvolvendo o sistema. Eles têm um olhar mais técnico do sistema. Eu uso muito isso aqui, tá? Inclusive, desde sexta-feira, nós estamos tendo problemas no sistema
estava sumindo algumas coisas, aparecendo coisas muito antigas, o sistema, você fazia a correção e ele não lia a correção que você tinha feito. E aí eu mandei a pergunta na segunda-feira para o suporte e eles me responderam que é porque a base nacional está parada porque eles estão desenvolvendo duas coisas. Primeiro, eles estão desenvolvendo um sistema de segurança contra hackeamento, isso vai levar ainda alguns meses. E segundo, que eles estão transformando um prédio inteiro aqui em Brasília, que era um data center, eles estão transformando no Exadata, porque o PEC está recebendo todos os outros sistemas que a saúde trabalhava, então vai tudo concentrar no PEC. E aí o volume de dados é muito grande, e aí eles estão juntando todos esses equipamentos e colocando equipamentos novos, e também isso leva um tempo. Então, quando eles começam a fazer a migração de dados para uma parte dos equipamentos, aí o que acontece? Acontece essas queda do sistema, o sistema fica girando, girando e não funciona, some coisas, tá? Aí, se não é problema de inconsistência, é porque está acontecendo isso, tá? Então, vocês é só repetir o que vocês estão lançando, vocês vão repetindo algumas vezes para poder não perder aqueles dados. Isso aqui é só para vocês conseguirem compreender melhor, tá? Sobre o sistema, e sempre orientar para a equipe de vocês. Está com dúvida, vai lá no CIS-APS, entra no suporte, faz seu cadastro lá e vocês conseguem acessar todas as informações. Nós vamos ver em conjunto com o nosso atendimento. Aqui eu vou sair dessa página agora e vou mostrar para vocês a guia de qualificação. Essa é uma das primeiras guias, tá? Que é a de lançamento, como fazer os lançamentos dos indicadores. Isso aqui está lá no portal do DAB, então você consegue baixar. Ela é importante porque ela vem mostrando todos os códigos corretos que devem ser lançados. Quando a gente vai fazendo a apresentação, eu vou mostrar algumas coisas, algumas curiosidades, tá? Então, aqui, ó, ele tem de todos os indicadores. Quando foi feito isso aqui, ainda era o lançamento de 20 semanas, mas aí depois eles fizeram essa correção aqui, mas a questão de cálculo, talvez aqui ainda tenha alguma coisa que não está 100% correta. Mas, em termos de lançamento, ele dá uma boa orientação sobre os lançamentos, ele mostra os campos que devem ser observados, a gente vai olhar lá na prática, e ele fala também aqui dos códigos, da DUM, que é importante no caso das gestantes, todos os códigos e CIDs, né, que devem ser lançados, que podem ser lançados de acordo com o que pede lá na gestação. Ele vai mostrando e ele mostra de cada indicador, tá bom? Então, ele vem mostrando como que deve ser feita essa
aplicação para cada indicador. E aí nós vamos ver lá na prática, porque aqui ele ainda está com o layout da versão 4.0, e nós vamos ver já a versão nova. Deixa eu sair aqui de novo. E vamos para o PEC. Aqui nós estamos na aba lista de atendimentos, né? Que vocês podem pedir só para visualizar os seus atendimentos, ou pode deixar para ver todos eles, tá? Nós vamos acessar aqui essa gestante, porque a gente vai focar aqui no lançamento de gestante. Nós vamos focar todo o nosso treinamento com vocês a partir dos indicadores, tá? Vocês já estão familiarizados com a maioria do sistema, e o nosso objetivo é aumentar o indicador no município. Então, eu vou clicar aqui em atender. Aqui nessa nova versão, ele todo o cabeçalho que era utilizado, ele ficava aqui nessa lateral, aqui, na lateral esquerda. E agora ele está aqui na parte superior. Então, aqui você tem a folha de rosto, e aí cada ícone desse, ele vem indicando o que é, né? Aí tem a escuta inicial, não foi realizada, ele tem as últimas consultas que essa paciente teve, a vacina dela, ela aqui, ó, do lado direito já tem uma sinalização de que ela tem uma vacina em atraso. O bom dessa forma, desse layout que ficou, é que você consegue ter o visual. Então, por exemplo, você está fazendo o atendimento da paciente, já meio que fala, meio que já encaminha ela para aquele lugar específico que ela precisa passar logo, né, para não ficar retardando parte do atendimento. Aí tem procedimentos que foram feitos, que a equipe de técnicos de enfermagem já fazem a coleta. Aqui no nosso município, a paciente que vem para a unidade de saúde, se ela está com suspeita, a enfermeira faz de imediato a solicitação do beta. Ela vai, se esse resultado sair ainda no mesmo dia, a gente sempre recomenda que ela volte de imediato para a unidade. Por quê? Porque a gente, para não perder essa paciente, não passar do número das 12 semanas. Então, ela faz o pedido de imediato, ela nem faz o lançamento de demanda, ela só vai lá e leva o nome da paciente, ela faz a solicitação do beta, ela vai, faz o exame,
retorna para a unidade e aí começam os procedimentos. Aí sim, ela veio com o exame positivo, ela é lançada lá na agenda e já vai para o sistema de procedimento. Aí o técnico de enfermagem, antes mesmo da primeira consulta, tá? A técnica de enfermagem já faz o teste rápido e agenda a primeira consulta para os dias dentro da semana. Se ela chegar, por exemplo, a quinta-feira, não é possível agendar para sexta, a semana seguinte ela tem que ser encaixada de alguma maneira para o atendimento. E aí elas já fazem a pergunta de quando foi a data da última menstruação e elas fazem o cálculo ali rapidinho para saber se ela não vai passar. Se ela for passar, a gente também dá um jeitinho de fazer o encaixe até no mesmo dia para não perder esse indicador. Então, cada equipe vai achar a sua maneira, a sua organização interna. Mas é bom sempre, bom seria as equipes de enfermagem, junto com a gestão, sentar e fazer um protocolozinho para ficar mais fácil e todo mundo falar mais ou menos a mesma língua, tá? Então, a gente não perde esse indicador, nosso indicador aqui está na faixa de 98% de teste, porque a gente faz dessa maneira. Antes mesmo da primeira consulta, já tem esse procedimento colhido, né? E aí, quando a paciente vai para a primeira consulta, já deu uma boa adiantada. Aqui também a gente tem condições, se tiver as condições autorreferidas, dá para ver alguma coisa, medicações, se tiver, senão você pode fazer registro, né? Lá dentro do SOAP, você pode fazer. Então, essa parte aqui, ela é bem visual mesmo, que aí você tem uma noção mais clara do que está acontecendo. Clicando em cima, algumas vão abrir essas outras abas, e aí você consegue visualizar outras coisas, né? Visualiza a topometria, né? Os gráficos de acompanhamento, ver os sinais vitais. Quanto mais completo esses dados estiverem, melhor é, tá? Então, glicemia, que aqui é a equipe de técnicos que já lançam, então fica mais fácil, você consegue visualizar clicando em cima dos ícones, né? Que estão aqui. Então, eu tenho uma lista de condições e problemas, eu posso pesquisar aqui, por exemplo, algum problema que eu possa achar que essa paciente tem, que eu lembrei que eu preciso observar, lembretes que vocês podem colocar através das outras abas, medicamentos, e assim por diante. Mas aí, antes da gente fazer lançamentos, qual é a recomendação que a Secretaria de Estratégia fala? Até porque só conta indicador se a gente não tem inconsistência no sistema e se todos esses pacientes, se eles têm cadastro individual e territorial, tá? Mas principalmente o individual. Só que, na verdade, tudo conta, porque todos os cadastros, eles são sincronizados. Então, antes de começar o atendimento, o que você tem que olhar é aqui, cadastro do cidadão. Eu tenho que olhar se os dados dela estão batendo, eu tenho que olhar se o endereço dela está correto, mas principalmente esse item aqui, ó, equipe responsável pelo cidadão. Se não está vinculada com a unidade,
aí vocês têm o campo aqui, atualizar cadastro. Vocês mesmos podem atualizar esse cadastro e sempre quando for vincular, vincula ao cadastro individual. Mesmo que naquele momento ele não apareça, tem que vincular o cadastro individual, tá? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai verificar, essa paciente é de uma microárea, é acompanhada por um agente comunitário? Se for, já deixa o nome dela separado e passa para o agente comunitário fazer a organização desse cadastro quanto antes. Aí ele vai olhar tudo para ver se não tem inconsistência, se foi lançado, porque que, aliás, lançado não foi, mas às vezes ele pode estar aqui, por exemplo, com um SUS antigo, ela tinha um cadastro, mas com um SUS antigo, e aí ela está vinculada lá com esse SUS antigo. Aí vocês conseguem ver aqui se tem mais de um cadastro, se precisa de mais alguma coisa, tá bom? Então, é sempre importante dar uma atualizada, se for necessário, vinculando ao cadastro individual. Se essa paciente é fora de área, ou seja, da área de abrangência da unidade, e ela não tem cadastro, ela não está vinculada na unidade, quando você lança lá, vincular o cadastro individual, não aparece a sua unidade, o que é que você vai fazer? Terminou o atendimento, você pede para ela voltar na recepção e a equipe de recepção vai fazer um cadastro individual no CDS, tá? E aí vai preencher todos os dados dela direitinho para contar indicador, porque não adianta fazer somente o cadastro cidadão. Ele só conta indicador quando tem os 3 cadastros completos e sem inconsistência. No começo, estava se falando que sim, que não, que só o cadastro cidadão gerava o indicador, mas não gera. Eu assisti uma capacitação dos técnicos do Ministério e já mandei a pergunta várias vezes para o suporte, eles já falaram. Só conta indicador quando tem os 3 cadastros sem inconsistências, ou seja, eles estão validados no CISAB. Então, sempre que vocês forem fazer atendimento de paciente que faz parte dos indicadores de saúde, vocês observem aqui no campo cadastro cidadão, se ele está vinculado, se ele é de microárea ou não, e pede para a equipe de recepção ou técnico de enfermagem ou qualquer outro profissional verificar se ele realmente tem o cadastro individual e territorial, tá? E agora vamos para... aqui vocês têm também agendamento, se quiser olhar, vacinação, né? Eu não vou entrar muito nessas questões aqui, porque o nosso foco é indicador, mas você pode verificar se ela teve agendamentos anteriores, aí vai mostrar. Se eu quero ver só os meus agendamentos, vai mostrar. Aqui, ó, ela já teve várias consultas, já teve algumas consultas. Ela não compareceu. Aqui você, por exemplo, verificou que ela não compareceu, já pergunta. Se ela tivesse mais de uma aqui, consulta sem comparecimento, aí o que você poderia fazer? Mandar um alerta para o agente comunitário que é dela, entendeu? Fica de olho nessa paciente. Por quê? Porque ela tem faltado muitas consultas, para não correr o risco dela ficar fora do indicador das 6 consultas. Então, é bom a gente sempre acompanhar aqui também. Aí, os históricos, você pode tirar os históricos, olhar os históricos, né, de atendimento, e aí, pelas datas que você tiver, que você quiser ver,
E aí você também pode imprimir, que antes a impressão era, eu acho que só na hora, se não me engano. Agora não, você pode selecionar tudo que tiver aqui, você pode imprimir e colocar, por exemplo, num prontuário físico. Ah, não, fora isso aqui, como é de indicador, o sistema está tendo muita oscilação, não, vou imprimir tudo e pôr no prontuário físico para não correr o risco de, na próxima consulta, ela vir e eu não ter dados nenhum. Você pode fazer isso, tá? Então, você tem várias opções de recursos aqui. Vamos para o swap, né? Que é a parte que mais interessa aqui. Tem alguma enfermeira que é nova no município, não? Alguma de vocês está tendo dificuldade com o sistema? Pode abrir o áudio aí e responder. Não? Está todo mundo afiado, coisa boa. Então, vamos lá. A paciente veio para a sua primeira consulta de gestação, né? Primeira consulta de pré-natal. Aqui no SWAP não mudou, só mudou realmente o layout. Aqui você continua visualizando as coisas, os registros, né, da paciente. E o que nos interessa aqui no momento é isso aqui, ó. SWAP, aí você vai fazer o registro subjetivo, que é a anamnese da paciente, e o importante aqui, na primeira consulta, é você colocar ou código ou o que você está buscando, tá? Então, a gestação. Gestante, gravidez. Gravidez, né? Aqui, ó, ele vai aparecer vários itens com relação à gravidez. E aí, alguns municípios, na primeira consulta, estavam colocando aqui essa questão sobre gravidez. Quando você lança isso aqui, ele não vai fazer o registro de pré-natal, tá? Então, evite colocar isso aqui. Porque aqui ele fala assim, menstruação em atraso. Geralmente, a nossa primeira consulta, eu não sei vocês aí, a primeira consulta de vocês, vocês lançam ela junto com o beta ou não? Como que vocês fazem essa primeira consulta? Só para me entender um pouco aí os processos de trabalho de vocês. Como que vocês fazem o acolhimento da gestante, gente, no primeiro atendimento? A hora que ela chega na unidade falando que a menstruação dela está atrasada, como é que vocês desenvolvem aí? É só clicar no microfone e abrir o áudio. Vocês estão me ouvindo?
Pode falar. Fale, Poliana. Pode falar, Poliana. Seu áudio está aberto. Não estou te ouvindo. Se você está no computador, lá embaixo na barra onde você, na barrinha preta, lá embaixo tem um alto-falantezinho. Se ele tiver com X, possivelmente seja por isso que eu não consigo te ouvir. Tem algum outro enfermeiro aí que quer falar como é o acolhimento dessa gestante? Tudo bem. Então, eu vou dar andamento aqui, tá? Então, você vai, os códigos estão naquela lista lá da guia de qualificação, eu vou disponibilizar lá no Drive, para quem ainda não tem, então vai estar disponibilizado lá no Drive todas as opções que tem com relação à gravidez. Mas para lançamento da primeira consulta, você vai lançar o W78, não é? É o W78. Quando você lança o W78, aí sim, quando você salvar, ele vai lançar essa mulher como pré-natal, tá? Se você lançar outra coisa aqui, ele não vai entender como pré-natal. Aqui ainda você pode lançar, por exemplo, questão do Bolsa Família, para os acompanhamentos de saúde. Se essa mulher ela recebe Bolsa Família, você pode usar o código 029, tá? E o código A29, que você já faz junto aqui e o sistema já vai mandar também. Na mesma consulta, você já resolve essa questão também. Então, pode lançar o A29, que são outros sinais e sintomas gerais, tá? Você pode colocar junto. Aí você vai fazer os lançamentos, os demais lançamentos, e a outra coisa que é muito importante é você fazer o lançamento aproximado, pelo menos, da DUM, tá? Aí você fez o lançamento aproximado da DUM, se ela não souber, você já vai também fazer solicitação de exames, né? Do ultrassom, para depois você fazer a correção. Mas tem que ser lançado uma DUM. Isso aqui não pode deixar de lançar. Aí aqui nós temos antropometria, que você vai lançar também, pode lançar aqui, ou a equipe lá de triagem. Vai variar muito de médico, enfermeiro, qual a orientação que vocês vão dar para a equipe de vocês? Ah, faz o quê? O que vai ser lançado? Vai ser lançado X coisa. Então, aí a equipe lá de técnicos vão lançar aqui os dados que você precisar. Mas aqui a gente lança peso, altura, a gente lança aferição de pressão e glicemia de todas
as mulheres que estão gestantes. E aí depois, os demais, quem vai lançar é a enfermeira. Outra coisa aqui é que, por exemplo, quando você lança a DUM pela primeira vez, ele vai abrir outros campos, né, para você habilitar. E aí aqui também você vai lançar vacina, se tem que tomar vacina ou não, se está em dias ou não, resultados de exame. A equipe lá colheu e aí você pode fazer o lançamento do resultado, você vai adicionar aqui e vai fazer os lançamentos de todos os que você quiser. Depois você vai fazer o desfecho dessa condição, né? Que você vai adicionar o CIAP novamente, ajustar. Se não tem plano de intervenção, nada, se não tem prescrição, aí aqui você vai colocar a prescrição necessária. Geralmente, na primeira consulta, as enfermeiras já fazem o lançamento dos pedidos de exame do primeiro trimestre, tá? Então, já faz a solicitação de todos os exames do primeiro trimestre, para que nas próximas consultas ela já venha com esses resultados. Até mesmo para saber se está sobrepeso ou não, como que está as condições físicas dessa paciente. E aí, na hora de salvar, para finalizar o atendimento, aí você vai colocar que é consulta do dia, vai sempre colocar retorno para consulta programada, tá? Nunca põe alta, porque é só quando ela tem o parto. Ela já veio, e eu já vi que ela é sobrepeso, eu vou fazer um agendamento para a equipe de NASF. Aí você marca e faz a liberação do cidadão e salva, tá? Essa é a primeira consulta de pré-natal. Deixa eu apagar aqui esses dados. Então, já na segunda consulta, aí vai aparecer, agora nessa versão, eu não estou vendo aqui a bonequinha, porque tinha o desenho da bonequinha. Engraçado que no manual está aparecendo. Então, vamos fazer aqui um desfecho de fim de gestação. A gente vai ter um fim de gestação que é com um aborto, e depois nós vamos fazer um fim de gestação quando não teve nem aborto e nem parto, ou seja, aquelas mulheres que estão aparecendo no sistema que a gente nunca conseguia tirar essas mulheres lá do sistema. Elas foram registradas lá ainda na época do início do sistema, lá no 3.1, e aí a forma de lançar era diferente, não exigia que tivesse a alta, não tinha os códigos não eram obrigatórios, agora é tudo obrigatório. Então, nós vamos fazer a simulação aqui
dessa mesma gestante, aí vocês vão colocar os códigos normais, tudo aqui direitinho, como vocês já são acostumados, a diferença só é aqui embaixo, no desfecho. O desfecho Nossa, gente, eu me perdi aqui. Peraí. Deu um branco aqui agora. Alguém quer falar aí do desfecho? Gente, me deu um branco. Lá no motivo da consulta, você vai colocar, se for aborto, você vai colocar o aborto ou o código do aborto, né? Deixa eu colocar aqui. Se é espontâneo ou se é espontâneo ou se é provocado. Ele era para estar abrindo aqui uma outra aba, uma outra coisa. Não entendi essa aqui, não, mas tudo bem. Depois eu vou conferir se tiver alguma alteração aqui, porque para mim que tinha mais um outro item aqui. Aí você vai lançar alta do episódio, vai liberar o paciente e vai finalizar. Vai fazer todas as prescrições que vocês fazem normalmente, que isso aqui eu não vou saber, que eu não sou enfermeira, né, nem médica, então vocês já sabem, mas aí vocês vão colocar o motivo dessa consulta. Ah, tá. Você vai lá em avaliação e vai colocar na avaliação. É daqui que tinha que aparecer. Em avaliação, você faz o lançamento do CIAP referente ao aborto. Estranho. Para vocês abrem, vocês já fizeram algum lançamento assim, gente?
Alguém quer falar aí? Hein, pessoal? Vocês já fizeram algum lançamento de aborto? Era para ele abrir aqui um plano com a data, né? Que abre o fim e não está aparecendo. Não sei por quê. Eu tinha que abrir mais uma aba aqui, que ele coloca a data de início e fim, aí você lança essa data. Eu vou testar, pode ser questão do sistema ou pode ser a internet, que está um pouco lenta e não está mais uma. Era para estar aparecendo. Quando você lança o SIAP de aborto, aí ele abriria uma outra aba aqui em avaliação, e não está abrindo, que ele aparece dizendo assim, data, data do início e data do fim. Que a data do início ele cai automaticamente a data de hoje que estaria sendo feita a consulta, e data de fim, que é a data que foi feita, que aconteceu o aborto. E aí você faz, se tiver plano de... Sim, pode falar. A Thalia está falando com você lá, acho que ela levantou a mão. Pode falar, Thalia. Thalia, quando você lança, já apareceu assim? Eu não estou ouvindo o áudio. Nenhuma de vocês nunca lançou aborto? Márcia, tá me ouvindo? Agora estou. Diga, Poliana. É lá na avaliação, lá em cima, geralmente no SIAP, ele vai estar a condição de gravidez. Aí eu coloco Aqui, aborto. É, não é no motivo aí da consulta, é lá embaixo na avaliação mesmo, para colocar o SIAP lá. É aí na avaliação. Mas ele não está abrindo. Então, mas geralmente ele aparece, né, já a condição pré-existente de gravidez. Isso. Aí eu particularmente coloco resolvido naquela de gravidez, coloco a data que aconteceu o aborto e lanço um novo código do SIAP com o aborto espontâneo. Aí ele abre lá também para colocar a data, né, no caso. Isso, exatamente isso. Porque eu comecei a clicar aqui e eu acabei me perdendo. Porque não abriu, eu falei, será que eu estou lançando no lugar errado aqui? Porque a gente fica na dúvida no final das contas, né? Mas Sim. que bom, então é isso aí mesmo, é fazer dessa maneira. Abre Aí o SIAP, isso, continue. eu não sabia que dava para lançar lá no motivo da consulta a condição de aborto também. Então, dá para lançar lá e dá para lançar ali embaixo na avaliação também. Isso, porque você tem que dizer o motivo da consulta na hora que você vai evoluir. Porque ele entende, o Ministério sempre entende que você tem que evoluir o máximo possível, né? Sim.
qualquer profissional que vier depois de você, ele tem uma ideia do que aconteceu, né? Porque só colocar, mas e que condição que foi esse aborto, entende? Sim, Então, é por isso que ele aqui no motivo da consulta também tem, tá? entendi. Aí é bom vocês colocarem por conta disso. Você vai fazer lá a anamnese primeiro e depois no objetivo você vai falar a condição que aconteceu esse aborto. E aí Sim, entra na avaliação e faz esse procedimento aí que você falou todinho. Aí você uhum, vai colocar o CIAP novamente, aí ele vai abrir, você vai fazer o desfecho, depois do desfecho, que é agora me deu um branco, faz o desfecho, né, concluído, né, e põe isso. a data, aí você vai colocar a data. Aí, como não está abrindo aqui, eu já vou dizer como é que faz o lançamento, porque aí você já falou aí, é parecido com o de aborto, aquelas mulheres que a gente não consegue tirar, não conseguia tirar do sistema, né? Agora tem uma maneira de tirar. Lá em avaliação, você vai colocar a gravidez, o CIAP normal, 78, e vai abrir também essa data de início e fim. Sim. Alguém quer falar? Aí você vai colocar a mesma coisa lá, questão da gravidez, vai pôr resolvido, tá? Em todas aquelas que aparecem no sistema quando vocês puxam o relatório. Ah, mas o filho dessa menina já está quase andando, ou já está adolescente, ela está aparecendo na lista dos indicadores de vocês. Aí vocês vão lá, condição, gravidez, lá na avaliação vai colocar de novo, vai pôr resolvido e vai colocar a data de fim. Uma data pode ser a data daquele dia que você está fazendo o lançamento. É só para sair do sistema, tá? Aí ele vai pedir para você fazer uma justificativa, porque você está finalizando e não está pondo nenhum código específico, porque não existe um código específico. Mas aí ele pede uma justificativa. Aí você vai pôr a justificativa. O sistema estava com essa paciente registrada como gestante, mas ela há muitos anos já ganhou neném, né? Já teve o parto, por um erro do sistema. Por quê? Porque todos esses registros são importantes para até a equipe do sistema saber que está acontecendo. Aí eles fazem as correções a partir de tudo isso aí, porque quando a gente faz um lançamento desse, que é fora do normal do sistema, aí eles recebem as notificações lá. Mas se você não coloca a justificativa, por que você está finalizando aquilo, aí eles não vão saber nem o porquê, nem para quê, como que vai resolver. Então, é importante sempre colocar a justificativa. Ah, a paciente apareceu lá no relatório X como gestante, e ela nunca foi gestante, tá? Deu para entender aí? E, Márcia, tanto que quando você abre lá a condição de gestante, se você coloca o ativo ou o resolvido, aparece um campinho lá embaixo, observação. Aí lá a gente pode descrever também, né? Se foi resolvido devido ao aborto, devido ao nascimento, ou devido a essa questão do sistema mesmo, né? Isso. É nessa parte aí mesmo, tá? É porque lá no texto do manual estava falando
justificativa, mas tá, é observação, né, que tá. Isso, aham. É porque, às vezes, lá no manual tem alguns termos que não ficam tão perfeitos quanto no próprio sistema aqui, tá? Então, aí a gente faz os ajustes, mas é nesse campo observação que você vai colocar. Se você tirou o relatório lá e essa mulher está aparecendo, você pode colocar lá na observação. Paciente apareceu nos relatórios de gestação, de gestante, mas não faz parte do quadro de gestante. Ou aí, se você tem um histórico dela, sabe que ela nunca foi gestante, pode colocar. E vocês vão ver qual é a forma de explicar que seja mais adequado para isso. Aí finaliza, salva, aí está tudo resolvido, aí não tem nenhum problema. São só, né, são esses 3 casos que são os mais, assim, que aparecem, que são mais comuns, né? Que são os mais comuns que geram problemas nos indicadores. Que são essas que aparece do nada, a forma de lançar a primeira consulta direitinho, né? Os andamentos, os demais não tem muita coisa, aí são as partes mesmo de fazer acompanhamento, mas a primeira consulta, ela tem que colocar lá o código 98, para que ela consiga habilitar o pré-natal. Porque se você não coloca, se você coloca qualquer outro tipo de condição, ele não habilita. Somente o código 78, perdão, W78 é que habilita ela para o pré-natal. Aí você vai preencher todos os dados. E a forma aí, como que vocês fazem esse primeiro acolhimento? Já faz esses testes rápidos? Como que vocês fazem aí? Márcia, Sim, tenho uma dúvida sobre a questão do aborto. sim. Quando lança o código do aborto, eu já lanço a data de que ele finaliza, porque já aconteceu de ter aborto e eu deixar o código e aí ficar muito tempo e eu achava que ele saía automático. Não, tem que colocar, você tem que finalizar. Quando você põe lá no motivo da consulta aborto e lá na avaliação também. Aí ele vai abrir o campo lá de resolvido e vai abrir o campo com as datas. Vai sempre aparecer uma data que é a data que você está fazendo a consulta, o registro do fim dessa gestação pelo aborto pode ser lançado anterior a essa data que está aí como início. Não tem problema, tá? Entendi. O sistema aceita, tá bom? Entendi. Por exemplo, sim, Sobre a pode. pergunta da primeira consulta, Ah. geralmente nós já fazemos os testes rápidos e também já lançamos eles na Ótimo, primeira consulta. ótimo. Porque a gente tem que pensar em indicador, tentar resolver o máximo possível dessa situação, né? Então, os indicadores de gestante, eles contam 40% dos indicadores, do total de indicadores. Então, a gente já mataria quase que 100%. Mas a gente sabe que tem algumas limitações. O município de vocês, eu já vi que algumas equipes têm a limitação de odonto, né? Então, assim, aqui no nosso município, o que a gente faz? A gente faz, se o dentista está lá, ele deixa sempre 1 ou 2 vagas para fazer o atendimento de gestante. Então, se elas tentam marcar essas gestantes para os dias que o dentista está fazendo atendimento. Por quê? Porque já saiu de lá, já entra na sala do dentista. Para a gente ficar matando o máximo possível da questão dos indicadores de gestante. Porque o odonto, ele só precisa fazer uma avaliação.
ele não precisa necessariamente fazer o acompanhamento dessa gestante. O ideal seria, mas a gente sabe da limitação de material, de insumos, né? Até mesmo de profissional, então a gente tem que fazer o máximo para que essa paciente, numa consulta, num dia só, a gente consiga resolver o máximo de situações possíveis para não perder os indicadores. Eu sei que vocês têm outras equipes que têm odonto na equipe. Como que vocês estão fazendo esse encaminhamento dessa gestante para a equipe de odonto? Márcia, geralmente, na primeira consulta, eu encaminho a gestante para agendamento de consulta odontológica. Daí, a consulta dela fica agendada para a próxima consulta de pré-natal dela. Então, quando ela vem para a segunda consulta com a doutora, ela já passa pelo dentista e realiza a consulta odontológica. Ótimo, ótimo, muito bom isso aí. Aí, as equipes que não têm, precisa pensar uma forma, né, de resolver essa questão para não perder, porque eu estava olhando os indicadores de vocês e o de odonto, até mesmo pela tarefa que a gente colocou para os ACS fazer o levantamento, né, era muito, o índice de gestante que não fez a consulta odontológica gritante, né, gritante. E com essa melhora do painel ali de atendimento, a gente consegue visualizar número de consultas, data da consulta odontológica. E já aconteceu comigo, na minha unidade, por exemplo, de eu encaminhar a gestante, ela ir lá, agendar com o dentista, chegar no dia, ela não querer ser atendida, ou ela, de alguma forma, ela não ir na consulta. E aí, quando eu abro para atender de novo, ou eu abro o prontuário, eu vejo que ela não foi atendida pelo dentista. Então, na próxima consulta, quando ela vem, quando eu remarco, eu já aviso, ó, ela vai vir hoje, eu precisava que vocês realizassem essa avaliação. Aí a gente dá um jeito de encaixar ali para que não passe batida essa consulta, né? A gente tem algumas resistências mesmo de algumas gestantes que não querem fazer por conta de enjoo, que os primeiros meses elas sentem muito mais enjoo, e o cheiro, né, da sala, da própria sala de dentista, ela tem um cheiro mais forte por conta dos produtos, né? E às vezes elas têm essa resistência em função disso. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que se não conseguiu atingir ela nesse primeiro trimestre, que é o que elas têm muito problema de enjoo, nos próximos meses, porque a gente tem do início ao fim da gestação para que ela passe por essa avaliação. O bom desse indicador de odonto é esse, é que ele te dá a liberdade de encaixar ela durante toda a gestação, mas tem que ter o cuidado de não deixar passar muito tempo. Então, assim, eu disponibilizei aí para vocês, lá no Drive, as planilhas de acompanhamento, apesar de que aqui agora com esse novo layout, vocês conseguem visualizar tudo, né? Mas aí, para, por exemplo, os próprios agentes comunitários ter uma noção mais clara da área deles, entendeu? Dos indicadores que eles têm que acompanhar dentro da área deles. Então, aquelas planilhas ajudam nesse sentido, de não perder, a minha gestante ainda não fez. Porque eu sei que a demanda de vocês como enfermeiras é uma demanda muito grande, vocês têm que coordenar a equipe inteira, fazer uma série de planejamentos, organizar uma série de eventos dentro da unidade, e sobrecarrega muita coisa. Mas se vocês fizerem pelo menos uma reunião mensal, fazendo um levantamento sempre, de como que está
todos os indicadores, os acompanhamentos de todos os indicadores, como que está os cadastros, fazer sempre esse passo a passo, ó, primeiro cadastro, entrou, deu problema, já todo mundo se organizar para resolver a questão de cadastro. Organizou, fazer os acompanhamentos, as visitas, verificar se fez ou não fez os atendimentos que precisam ser feitos, né? Então, assim, é importante a reunião e a organização interna dessa maneira, e deixar por escrito, um lugar onde todo mundo possa visualizar, porque nós, seres humanos, temos uma preguiça, porque o nosso cérebro, ele foi programado, a gente nasceu com essa programação de economizar energia. Então, e nós somos muito visuais, então, aquilo que está muito à mostra, é mais fácil de eu lembrar e correr atrás para resolver do que aquilo que está dentro de uma gaveta ou em cima de uma mesa, tá? Então, ponha nas paredes, a nossa unidade ela é cheia de coisa nas paredes, e sempre na altura dos olhos, porque eu vou entrando, eu já vou vendo os recados que tem, eu já vou vendo a maioria das informações que a gente precisa. Nós temos, por exemplo, na lateral da nossa unidade, um painel com todas as gestantes. E aí, quando a gente vai entrando, a gente já vê esse painel e o nosso já virou hábito. Deixa eu olhar aqui, tem que mudar a minha gestante. Ele é dividido por trimestre, então eu vou lá, não, ela já saiu desse trimestre, deixa eu colocar no outro trimestre. E aí a gente consegue ir acompanhando. É uma das formas que vocês podem usar também, né? Esses painéis que são bastante visuais. Ajuda muito nesse sentido do acompanhamento dos indicadores. Mas os lançamentos, eles têm um peso muito grande, né? Então, como que funcionam os indicadores? Os indicadores, a parte dos agentes comunitários e da equipe de recepção é manter todos esses registros de forma padronizada. Por quê? Porque a aba cidadão, ela interfere no cadastro individual e territorial. Antes, não interferia. Agora, com essa sincronização, às vezes o cadastro do agente comunitário está correto, mas foi lançada de uma maneira diferente no cadastro do cidadão, aí ele manda como inconsistência. Aí o agente de saúde fica lá quebrando a cabeça, gente, não, mas tá tudo certo. Aí ele mexe e faz o trem ficar errado, mas não é na aba do cidadão. Por quê? Porque a aba do cidadão, todo mundo lá na recepção recebe, o paciente chega, dá seu cartão do SUS, ele vai, digita o cartão do SUS. É a forma errada de fazer pesquisa de cidadão. A forma correta de fazer pesquisa de cidadão é sempre pelo nome. Por quê? Porque ele fez a pesquisa, apareceu mais de um número do SUS, esses cadastros precisam ser unificados, esses cadastros precisam ser organizados. Aí, por exemplo, vamos dizer, chegou a paciente lá, essa gestante, aí a recepção já está habituada a fazer pelo cartão do SUS. Aí ela tem 2 cartões do SUS. Ela pega e te lança, e você vai e faz todo esse trabalho aqui de lançamento. Na outra consulta, aí ela esqueceu o cartão do SUS e aí ela deu o CPF, aí ela tem um cadastro com CPF. Aí você vai lançar tudo, aí você fala, mas sumiu tudo que eu lancei. Não sumiu, não, é porque ela tem 2 cadastros diferentes, e esses cadastros precisam ser unificados. E aí, como é que unifica esses cadastros? É justamente nessa aba do cidadão,
que tem que desvincular, porque provavelmente as duas estão vinculadas, né? Aí tem que desvincular um deles e corrigir os dois cadastros para eles ficarem iguais e depois unificar. Aí resolve essa questão de perder indicador por conta de cadastro, né? Então, sempre observem quando vocês forem atender se tem algum erro assim mais gritante, principalmente essa questão da vinculação de paciente, que aí vocês não perdem indicador. Assim, pelo que eu já estou caminhando com os ACS, com os outros profissionais, já está bem adiantado, muita gente já zerou as inconsistências, outros já estão bem adiantados, quase finalizando, porque todos os dias eu falo com 6, 7 agentes, né? Então, eu vou passando as orientações. Mas vocês, como enfermeiros, também têm que cobrar, não deixa muito, né? Muito à vontade, tem que sempre estar perguntando como é que está. Pode falar, colega. Quem levantou a mão aí agora? Uma pessoa levantou a mão aí agora. Está sem áudio, Oi, não? Márcia. Oi, Oi, Márcia. Boa noite. sim. Boa noite. Então, Márcia, voltando um pouquinho lá referente ao dentista, eu tenho dentista agora na unidade, mas só que como nós perdemos a credencial, né? Eu estou encaminhando as pacientes minhas, as gestantes, para consulta, porque precisa, mas assim, não vai subir como indicador. Eu vou ficar sem por um tempo, porque eu acho que vai demorar um tanto, parece, para normalizar. Mesmo eles tendo agora o município contratando o dentista, né, o profissional para minha área, acho que vai demorar, parece que quase 2 anos para voltar ao normal. É porque perdeu muito tempo, né? Sim, Sua unidade estava credenciada como ESF? sim. Por isso. Daí agora vai ficar um tempão, né? E eles demoraram para conseguir contratar o dentista. Aí quando conseguiram agora já tinha perdido. Aí a gente lança igual, orienta tudo, né, certinho, mas não conta como indicador. Mas deixa eu te falar, esse seu dentista aí, ele pode até, na verdade, ele pode fazer todas as avaliações e passar essa produção para uma equipe que tem dentista credenciado. Eu não sabia. Pode, porque lá na nota técnica de qualificação, ele fala que essa gestante ela pode ser atendida por qualquer dentista do município. O que interessa é que ela faça a avaliação. Então, ele pode, por exemplo, fazer todos os atendimentos e colocar numa ficha de atendimento, aquelas fichas que eu mostrei lá, daquela aba, Sim, e enviar para outra equipe que tem dentista lançar. para lançar por lá. Tá. Daí no caso, sobe para o município igual por outra estratégia, no caso. Por exemplo, se eu envio para São Pedro, aí entra como produtividade para o município enviado por eles, no caso. Isso. Não Que aí, sobe para mim, é lá para a nona, mas sobe para o município igual, né? isso, porque o importante é não perder para o município. É.
entendeu? Porque Até que se entendi. normalize. Esse dentista ele não pode ficar sem fazer lançamentos, porque o Ministério está avaliando, entendeu? Ele Sim, faz, ele faz os lançamentos das pessoas, daqueles comuns que não estão no indicador, mas você manda para outra equipe todos os que são de indicador, que o sim. município não sai perdendo. Sim, porque ele está fazendo o lançamento de todos os atendimentos. Ele já está lançando as produtividades dele. Aham, Porém, dizem que não está contando como indicador por conta da perca da credencial, né? é. Não, Uhum, mas aí você pode mandar para outra equipe, não tem problema nenhum, tá? tá bom. Inclusive, Uhum, lá na nota também está habilitado quem tem CEL, né? Para uhum, enviar todas as gestantes para o CEL, que o CEL pode lançar também. sim, Mas se você tem entendi. ele aí na equipe, faz, aí preenche aquela ficha de atendimento odontológico, que é aquele do modelo CDS, Sim, eu sei qual. e aí manda para o outro dentista lança como se tivesse sendo feito atendimento lá, o município recebe, não fica nesse prejuízo, né? Uhum, sim. E está resolvido o problema. Ai, muito obrigada, eu não sabia, mas eu vou passar para eles amanhã. Tá. Tá. Então, tá. Mais alguém levantou a mão aí. Acho que foi Poliana, não foi, não? Quem levantou a mão? Oi, Márcia. Oh, É, a gente não consegue cruzar as informações. Às vezes a gente consegue fazer a primeira consulta de pré-natal até a 12ª semana, porém acontece dessa gestante mudar de endereço. E aí ela ser atendida em outro posto de saúde. Aí quando eu vou atender essa gestante, no caso, e não tem nada, né, no prontuário, fica como se fosse a primeira consulta dela. Aí eu acabo perdendo esse indicador, porque a gente não consegue cruzar essas informações. Teria alguma coisa que daria para ser feita nesse caso? a sua unidade, ela está com o PEC instalado ou só o CDS? Tá com o PEC instalado. Porque o PEC tem que ver com a equipe de TI, porque os prontuários, eles podem ficar todos da atenção básica podem enxergar esse prontuário. Então, e daí no caso eu só consigo ver os da minha unidade, Thalia só consegue ver os do dela e por aí vai. Mas a equipe de TI, ela consegue habilitar para todo mundo enxergar. Ah, tá. Então tem que solicitar essa mudança aí. É, porque E aí aqui, é só dar aqui a continuidade gente no. só dá continuidade. Porque aqui, quando inclusive, é na aba aqui do cidadão que aparece isso. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui para mostrar para vocês. Não, essa aqui, deixa eu sair dessa tela que eu vou entrar aqui pela aba cidadão, que eu vou mostrar para vocês como é que fica. Bem aqui, ó. Compartilhamento de prontuário ativo. E é lá na equipe de TI, lá do CPD, eles ativam o compartilhamento de prontuário. Porque o que acontece? Você vai saber quando você habilita ele aqui, quando você habilita ele aqui numa unidade, pelo
cadastro individual, ele já vai dizer qual foi a última unidade que ele estava lá cadastrado ou que ele ainda está cadastrado. Se não aparece nada, significa que ele já foi dado baixa nessa equipe, entendeu? Aí precisa só avaliar, mas a base local de vocês, que a gente chama base local, são onde é concentrado todos os cadastros do município inteiro. E essa concentração está no centralizador da secretaria. E aí ele precisa habilitar lá no administrativo do CPD, lá no administrativo do sistema, o compartilhamento de prontuários. Aí todo mundo enxerga, aí você não perde nada do paciente e continua certinho, porque aí você não tem que fazer um novo cadastro, não repetindo esse cadastro, vocês não perdem o indicador para o município. A gente vai descobrindo onde está acontecendo os probleminhas que está deixando o município de vocês com os índices muito baixos. Então, a gente já verificou as inconsistências, duplicidade de cadastro, a falta de unificação dos cadastros, a vinculação com mais de um cadastro, e agora também o compartilhamento de prontuários. Então, são cinco situações aí, e mais a equipe de odonto, né? Então, são 6 situações coisas bem simples de se resolver, que dá para resolver com uma certa facilidade, que é só ajustes mesmo, né? E aí fica todo mundo falando a mesma língua e funcionando, aí rapidinho os indicadores de vocês vai explodir. Né? Eu passei uma perspectiva para Fabiana de em 4 meses os indicadores de vocês aumentar 30%, mas eu estou vendo uma dedicação tão grande de todos vocês que eu acho que esse prazo vai ser muito menor do que isso. Né? Porque os errinhos pontuais são coisas simples de se resolver, não são coisas muito complicadas. Mais alguma dúvida, gente? O que vocês acharam da aula de hoje? Foi boa? Precisa melhorar? Eu estou sempre aberta a ouvir para poder trazer coisas melhores para vocês, tá? Agora que a gente aprendeu a ativar o microfone, Márcia, agora vamos embora. Na próxima aula a gente começa a interagir mais cedo. Mas foi ótimo, muito proveitoso, bem esclarecedor. Também acredito aí que quanto antes a gente vai conseguir melhorar. Vão sim. Está todo mundo muito dedicado. Eu estou achando muito bacana trabalhar com vocês esse mês, a interação de todos mesmo, muita gente falando comigo, isso é bem, bem legal. Né? Então, por hoje, nós vamos encerrar nossa aula aqui. Se tiver mais alguma dúvida, vocês podem me chamar pelo privado, tá? Que eu atendo. Como que eu respondo vocês? Eu trabalho aqui no meu município de 8 às 14. Então, eu respondo antes desse horário, vocês ainda estão dormindo, então eu sempre peço, deixa o grupo no silencioso, deixa o celular no silencioso, porque quando eu não consigo responder durante o dia, quando eu tenho insônia, eu vou respondendo em todo mundo. E a diferença de vocês aqui para mim é de 1 hora. Então, quando vocês estão 3 horas da manhã aí, eu estou 4 horas da manhã aqui. Aí eu estou respondendo e às vezes pode dar um conflitozinho aí com vocês, mas aí deixa no silencioso para não correr esse risco, tá bom? Mas eu sempre respondo. Durante o dia eu tenho um tempinho, eu estou lá olhando, respondendo todo mundo, tá bom?
Foi um prazer estar com vocês hoje. Eu sei que a primeira aula é sempre assim, até todo mundo se acostumar, se ajustar, mas a gente ainda vai ter mais 2 aulas pela frente, e depois, no dia 7, todo o município junto, que aí eu vou falar sobre o Previne Brasil e vou fazer as ligações com tudo que a gente já está aprendendo desde o dia 7 passado. Tá bom? Fiquem com Deus e amanhã a gente volta no mesmo horário.